Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 10 de abril, quinta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Isso aqui é a palavra de João apóstolo, que fez referência ao livro de Êxodo, lá capítulo 25, e isso também é repetido em Deuteronômio, Levítico, a respeito da Arca da Aliança, da tampa, ou do tampo, do propiciatório. Lembra? Era, em termos, na linguagem de hoje, digamos assim, né? Era um baú com uma tampa, uma caixa grande com uma tampa. Sem detalhar muito, esse tampo foi feito ali dois querubins com as asas voltadas um, uns para os outros, portanto, um de frente para o outro. E este é o lugar, é importante lembrar, é o lugar aonde o Senhor falava com Moisés. E Deus disse: Olha, eu vou falar contigo e me manifestar, né? Enfim, eu vou ordenar o que eu tiver que orientar os filhos de Israel, eu vou orientar você, Moisés, eu vou me manifestar nesse lugar, nesse tampo. E assim foi, durante muito tempo. Então, os sacrifícios eram feitos e tudo mais, mas o lugar que Deus orientava Moisés era ali, na tampa ou no tampo do propiciatório. E de tantos lugares possíveis, né? O templo, os montes e tal, era ali que Deus, digamos assim, se revelava, ou seja, ordenava aquilo que ele queria, enquanto orientação para Israel. E aí quando a gente pensa em revelação de Deus, a gente tem ou recorda, pelo menos, de Martinho Lutero, né? Lutero escreveu algumas coisas que contribuem, né? Ele, por exemplo, quando fala dessa questão de revelação, ele é que surge com a ideia que combina muito com essa nossa reflexão de que Deus era um Deus revelado lá no jardim, antes da queda. Por quê? Porque era tudo claro como um dia. Deus lá no frescor da tarde tinha comunhão com o primeiro casal, era um Deus revelado. Depois da queda, segundo Martinho Lutero, e a gente comprou essa ideia. A gente, quando evangeliza, fala destas coisas. O Deus revelado ficou oculto. Por que que ficou oculto? Porque nós perdemos a capacidade de compreendê-lo, de dar significado. Um jovem me falou essa expressão nesta semana, eu achei muito interessante. A gente perdeu a capacidade de significar tudo, inclusive perdemos a comunhão. O apóstolo Paulo fala que fomos destituídos da glória de Deus. Então, foram perdas atrás de perdas. A morte espiritual, degradação moral, morte física, as doenças, os cardos e abrolhos, as maldições, dores no parto, suores para o trabalho, a dificuldade para ganhar o pão, como dizemos hoje, o pão de cada dia. Então, tudo isso aconteceu. E Deus, então, fica oculto.
E é interessante pensar no que Lutero falou, porque ele disse, ele teve, aliás, teologias tem de A a Z, né? Muitas, muitas. Mas tem uma teologia chamada teologia da cruz, que é quando o Martinho Lutero afirma que o Deus, portanto, oculto, o Deus em que os homens perderam o significado, a comunhão e tal, conseguem achar Deus em um único lugar. Assim como Deus se manifestava para Moisés em um único lugar, que era a tampa do propiciatório, né? Hoje, o lugar derradeiro, né? O último lugar aonde Deus orientou toda a humanidade foi na tampa do propiciatório chamada Cruz do Calvário. A, qual o significado de propiciação? É muito importante a gente pensar nisso. Lá na antiga aliança, quando o sacrifício acontecia, a ira de Deus era aplacada nesta, nessa tampa da propiciação. Então, ou seja, quando eu falo a ira de Deus, é quando Deus pacientemente foi cobrindo os pecados. Então, isso acontecia ali, naquele ambiente. Mas a ira de Deus permanecia, né? A inimizade com Deus permanecia. As perdas e um Deus oculto permanecia. A Israel conhecia, vamos dizer assim, parte de Deus, né? Não conhecia quase nada e com dificuldades para obedecer. E Deus ia se revelando aos poucos, se revelando em um único lugar, ordenando em um único lugar, até que o último lugar que Deus se revela e deixa de ser oculto, agora é possível ter comunhão com Deus, né? Para quem queira ter comunhão com Deus, portanto, Deus então é revelado é na propiciação feita na cruz. Eu comecei a dizer e mudei o assunto. Propiciação é o lugar aonde a ira de Deus é aplacada pelo fato de Deus receber o sacrifício. A cruz do Calvário foi esse lugar aonde Deus aplacou a sua ira, recebeu o culto de Jesus, recebeu o sacrifício de Jesus, e o sangue derramado de Jesus aplacou a ira de Deus. É por isso que Deus hoje trata a humanidade com graça. Deus é favorável, Deus quer salvar, Deus quer que oremos pelas pessoas porque Ele quer salvar. Até a volta do Senhor, aparentemente, né, a sensação de retardamento é porque Deus quer incluir mais pessoas nesta salvação, mas o lugar que Deus se revela é na cruz do Calvário. E essa, que estou chamando aqui teologia da cruz, teologia do Martinho Lutero, ela combina, e o Martinho aprendeu aqui com o apóstolo João, porque o apóstolo João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus é a propiciação. Assim como Deus se manifestava e admitia o povo de Israel e estendia o relacionamento com Israel a partir do propiciatório, na cruz do Calvário, a propiciação feita pelos pecados, não só as nossas ofensas pessoais, mas os pecados de todo mundo, faz com que ali seja o lugar da revelação. O Deus revelado não se mostrou nos palácios, né?
nos lugares de poder, nos lugares de conquistas imperiais, que é o que as pessoas conheciam no passado, né? Não foi conhecido nos lugares de dominação, como, por exemplo, nos dias de Jesus, se conhecia a dominação romana, né? Não foi feito nos lugares de persuasão humana, da filosofia, como era também conhecido nos dias de Jesus, por causa da filosofia grega. Então, não tinha aspectos políticos, filosóficos, lugares de coerção, né? De poder, então não, mas foi num lugar de entrega. O Deus se revela na propiciação. A ira de Deus foi aplacada em um único lugar. Então, que é a cruz, né? Quando Martinho Lutero fala deste único lugar, é esse lugar que João está dizendo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício, porque tinha um ritual no passado, né? Eles tocavam as pontas do altar com o sangue, e ali a ira de Deus, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus ia se estendendo, né? E Deus ia, como dizemos hoje, né? Segurando a onda, né? Ia segurando uma grande contenção da sua ira. Quem explica isso é o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, né? Sobre essa paciência de Deus, de guardando, até que, quando Jesus foi punido, né? Punido pelos nossos pecados, quando ele toma o nosso lugar, a ira de Deus cai, o peso da ira de Deus repousa sobre Jesus. E ali foi feita a propiciação. Deus te abençoe a lembrar destas coisas, de que Deus é oculto para a humanidade inteira por causa da ignorância. Mas Deus não é mais oculto no sentido amplo, porque ele se revelou na cruz do Calvário, né? Por isso que Lutero podia dizer uma teologia da cruz, porque é o lugar da salvação, é o lugar da redenção e é o lugar da revelação. Então, quem gosta de revelação, seja ela qual for, quem quer saber do futuro, do passado, da conhecimento, seja lá o que busca, que não seja assim tão acessível, olha para a cruz. Toda a sabedoria está na cruz, né? Toda demonstração de amor está na cruz. Toda fonte de inspiração está na cruz. O passado de todos nós ficou na cruz, né? O futuro nosso é por causa da cruz. Então, é o lugar, o único lugar, o derradeiro lugar aonde Deus ordena que sejamos salvos. Deus te abençoe a pensar na cruz. Eu me volto a pensar nestas coisas que, pelo menos para mim, é semana da Santa Ceia e a gente tem que pensar nestas verdades da palavra de Deus. Deus te abençoe, grande abraço. Olha que eu nunca dei abraço por aqui, né? Mas acho que está na hora da gente ser mais afetuoso. Um abraço a cada um de vocês e um bom dia. Vamos orar. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Que a Tua misericórdia se estenda, né? Para acolher os meus irmãos nas suas necessidades. Abençoa cada coração, cada vida, que a Tua palavra possa aquecer os corações e lembrarmos ao Senhor do único lugar de bênção, de revelação, a cruz do Calvário. Oro no nome de Jesus.